Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui para mais uma aula de conversão de energia e a gente hoje vai estar entrando em um novo assunto, né? A gente vai estar entrando no capítulo 3 aqui do Fitzgerald, do nosso livro-texto, e esse capítulo ele é denominado Princípios da Conversão Eletromecânica. E o que a gente vai estar vendo especificamente aí? A gente até então, né, a gente viu toda a teoria de circuitos magnéticos, circuitos eletromagnéticos, né, a parte de magnetismo, a parte de eletromagnetismo, e aí a gente estudou a primeira máquina elétrica que é baseada em conversão eletromagnética, ou seja, até então não tinha nenhuma etapa, nenhum processo mecânico envolvido nos princípios e nos fenômenos estudados até então. Tá? A gente tinha eletricidade, magnetismo, e o nosso transformador é uma máquina estática, como a gente sabe. Agora a gente vai começar a colocar um outro componente, que é o componente de movimento. Né? A energia mecânica ela vai entrar na jogada também. E é isso que a gente vai ver agora, e eu preparei nos slides aqui. Vamos lá. Então, conversão eletromecânica de energia, princípios da conversão eletromecânica. Essa aí é a agenda da aula aí. A gente vai falar um pouquinho sobre força e conjugado na presença de um campo magnético. A gente vai falar do processo da conversão de energia como um todo, né? E vai recapitular isso daí. Então, tem uma componente de revisão também nessa aula. A gente vai falar aí de energia do campo magnético, como que o campo magnético armazena energia e como que isso pode ser aproveitado nos processos de transformação, de conversão. A gente vai falar de energia e de um conceito novo que é o conceito de coenergia. A gente vai falar também com relação à força mecânica em um sistema eletromagnético e a gente vai falar de sistemas lineares. Vamos ver se vai dar para cobrir tudo em um vídeo só, em uma aula só. Se não der, a gente divide isso em parte 1 e parte 2. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí desse assunto. Então, relembrando aí, a conversão eletromecânica de energia corresponde a processos os quais transformam energia elétrica em mecânica e vice-versa. Então, a gente tem, como eu falei, né, agora a componente de energia mecânica na jogada. O transdutor, né, fazendo uma recapitulação aí também, transdutor é o equipamento responsável por converter uma forma de energia em outra. Então, no caso mais específico, a gente já comentou e citou sobre vários transdutores aí, vários exemplos, e no caso específico do assunto de hoje, a gente está interessado nos transdutores que são chamados de máquinas elétricas rotativas, né, que são as mais utilizadas na indústria. A gente vai falar um pouquinho também de máquina, não é uma máquina que produz movimento contínuo, mas é uma máquina elétrica que produz movimento, que são os atuadores e as solenoides, os relés, os contatores também. Mas o maior interesse, inclusive já como uma preparação, né, para a disciplina do semestre que vem de máquinas elétricas, são as máquinas rotativas, sem dúvida nenhuma. Então, dessas máquinas, né, a gente pode destacar as duas principais, que são os motores, que são os que transformam energia elétrica em energia mecânica, e os geradores, que são os que fazem o processo inverso, o contrário, transformam energia mecânica em energia elétrica. Existem vários outros dispositivos, como eu falei, relés, atuadores, solenoides, contatores. Esses dispositivos depende da função que eles exercem, né? Eles podem ser dispositivos para medição e controle, que são os sensores, os equipamentos utilizados em instrumentação, né? Microfones também, sensor de som, né? Os alto-falantes, que são os atuadores, os conversores de um sinal elétrico em um efeito acústico, sonoro. Os dispositivos que produzem força, solenoides, relés, eletroímãs, contatores, e os dispositivos que
que produzem energia e movimento de forma contínua, né, que são as máquinas elétricas rotativas. Rotativas e lineares também, né, mas falando aí do grosso, né, das mais comuns, são as rotativas. Relembrando aí, um sistema de conversão de energia elétrica, de energia genérico, ele é composto por uma fonte de energia primária, um processo, né, um transdutor que converte uma forma de energia em outra e um resultado de energia decorrente desse processo secundário. Então, se a gente observar aí, eu tenho 4 caixinhas. A da esquerda eu chamo de sistema elétrico, a do meio são as máquinas elétricas, que é o nosso transdutor, e a da esquerda e a da direita o sistema mecânico. Existem setas indicando um sentido da esquerda para a direita e setas indicando um outro sentido da direita para a esquerda aqui, né? Então, a gente tem o sistema elétrico mandando energia elétrica para um motor e esse motor produzindo energia mecânica, um fluxo de energia mecânica, o resultado sendo torque e velocidade. Então, a partir de tensão e corrente no nosso sistema elétrico, eu produzi torque e velocidade. Isso é o que a gente chama aqui de ação motora. A gente chama aqui de ação motora. Eu também posso ter o fluxo de energia oposto. O meu sistema mecânico, a partir de torque e velocidade, produzindo tensão e corrente, né, através aqui desse fluxo aqui de baixo, através do que a gente chama de ação geradora. As leis que regem, as leis físicas que regem cada um desses processos de transformação aí, estão indicadas aqui também. Então, na ação motora eu tenho a força, tenho aqui a força, que é resultado do produto vetorial entre o campo magnético e a minha corrente, tá? Multiplicado pelo comprimento do condutor. E aqui eu tenho um outro fenômeno físico que é produto vetorial do campo magnético com a velocidade, o deslocamento, o movimento, tá? do elétron aí, multiplicado pelo comprimento do condutor, eu tenho como resultado um campo elétrico. Então eu posso produzir força ou posso produzir um campo elétrico. Então, a primeira lei que a gente começa a analisar aqui é a lei da força de Lorentz, que fala que em uma partícula de carga Q, se essa partícula de carga Q tiver na presença de um campo elétrico E e um campo magnético B, à medida que ela está se deslocando, né, com uma velocidade V, essa partícula vai atuar sobre ela uma força F. Então, a força que atua nessa partícula vai ser o resultado do produto escalar da carga, do valor da carga, escalar com a soma dos vetores E com o resultado do produto vetorial velocidade e campo magnético. Tá? Essa aqui é a expressão mais completa para a produção da força. Mas não é o caso mais comum. O caso mais comum, inclusive o que norteia o funcionamento do motor elétrico, é quando eu não tenho a presença de um campo elétrico. Eu tenho uma corrente magnética, uma corrente elétrica, né? Então elétrons com carga Q, se movimentando, ou seja, uma corrente elétrica em um campo magnético. Aí eu tenho a produção de uma força. Então essa é a segunda situação aqui. Então, em sistemas puramente magnéticos eu não tenho a componente campo elétrico, e aí a força vai ser simplesmente o produto escalar da carga Q com o resultado do produto vetorial campo magnético com velocidade. Né? Então, a nossa força ela vai ter
também uma direção ortogonal ao plano formado pela velocidade e o campo magnético. Então a gente pode representar isso com a regra, nossa famosa regra da mão direita, né? Regra da mão direita. Então se você tem o campo magnético indicado pelo dedo indicador, a velocidade pelo polegar, a palma da mão vai ser a direção da força resultante. Aí um exercício, tá? Que fica como tarefa para casa também, né? Num vídeo posterior eu coloco o detalhamento, mas a gente, na verdade, aqui no decorrer desse vídeo aqui, a gente vai apresentar uma solução, mas se houver dúvida a gente faz um vídeo um pouco mais detalhado. Então, a ideia desse exercício aqui é, com um rotor que possui uma bobina com uma única espira. Então, essa espira está representada aqui pela simbologia do elétron entrando no plano aqui da tela, aí ele dá a volta lá por trás e sai aqui desse outro lado. Então, essa espira, isso aqui é uma seção transversal, é um corte, tá, desse rotor, e esse rotor ele está imerso num campo magnético B0. O fio da bobina conduz uma corrente I, essa corrente que atravessa essa bobina. É pedido que se encontre o torque na direção θ em função da posição alfa do rotor quando a corrente for 10 amperes, o valor do campo magnético for 0,02 Tesla, esse raio do rotor for 0,05 metro, considerando que o comprimento do rotor é de 0,3 metros. Então é um rotor cilíndrico, ele tem comprimento de 0,3 metros e tem um diâmetro de 0,1 metros e um raio de 0,05, consequentemente. Então a gente tem aqui a solução proposta, né? Então se a gente não tem um campo elétrico, numa situação normal aí de motor a gente não tem o campo elétrico, eu tenho simplesmente produto vetorial VB multiplicado pela carga elétrica. Fazendo a diferencial dessa força, eu fico com dF, aplicando o diferencial do lado de cá também, dQ vezes o vetorial VB. Da definição de corrente elétrica, né, a corrente é a derivada da carga no tempo, dQ dt. Então, eu posso assumir que dQ pode ser escrito como I vezes dt. E é o que eu substituo aqui. Então, dF vai ser I dt. Nessa figura aqui, né, isso aqui é um rotor, ele está girando, ou ele se movimenta, ele tem potencial de giro, né, mesmo que ele não esteja girando necessariamente, mas a ideia é estudar o torque, né, em cada posição θ aqui, esse θ é o ângulo de inclinação da perpendicular aqui do raio, né? Ou seja, é a direção, θ é a direção, e essa direção ela vai ser justamente o torque produzido, é a rotação dessa espira. Então essa espira ela vai ter um torque que ele vai ser tangente à circunferência desse rotor. Então a única coisa que varia no tempo aqui, dt, né, uma vez que a minha corrente é constante e o meu campo magnético também é constante, a única coisa que varia aqui é a velocidade e, consequentemente, a força. Então, dF vai ser a corrente constante vezes dt, velocidade, vetorial com campo. A dt vezes a velocidade é
a diferencial do comprimento. Portanto, dF, diferencial da força, vai ser I vezes dL vezes o campo magnético. Vetorial com campo magnético. Se o condutor é retilíneo e o campo magnético constante, a força diferencial pode ser integrada e, sendo seu resultado, o campo B vezes a corrente, que é constante, o campo constante, o comprimento do rotor, né? O comprimento é o trecho pelo qual o elétron vai atravessar aquele fio, aquela bobina, vezes seno θ, que é aqui o ângulo formado entre o torque, a resultante do torque, e as linhas de campo. Então, aplicando lá essa expressão, eu vou ter uma força F1 e uma força F2. Ou seja, eu vou ter uma força aqui, né, nesse sentido. Vou botar uma canetinha aqui. Então, eu vou ter uma força aqui, F1, desenho aqui em vermelho, e uma força F2 aqui, também tangente, com esse sentido aqui, ó. E aí o nosso torque, ele é composto, não ficou uma seta muito bonita não, mas dá para entender. Nosso torque, ele é composto pela soma dessas duas forças multiplicado pela distância. Né? Então, ó, o nosso torque é F1 vezes R, vezes o raio, mais F2 vezes o raio, porque os dois torques estão se somando, então eu tenho como resultado do torque final 2 vezes a força vezes o raio. E a força, a gente vai só substituir os valores de campo, 0,02 Tesla, vezes a corrente 10 amperes, 0,02 Tesla, vezes a corrente 10 amperes, vezes aqui 0,05 é o nosso raio, vezes o comprimento L, 0,3, vezes seno de θ. Opa! Tá? Resultado disso aqui, então, fica menos 0,006 seno de alfa. Seno de alfa, Newton vezes metro, que é a unidade de torque. Ok? Beleza. É isso mesmo. Então, é o que a gente precisava saber, é o torque na direção θ. Torque na direção θ. Só que tem um detalhe ali, né? Quando eu desenhei aqui o meu torque, eu não fiz análise da força resultante, para onde que ela iria apontar. Então, se a gente usar aqui essa regra da mão direita, então a gente tem uma direção no sentido de velocidade, um campo e a força resultante. Então vamos lá. Velocidade. Então vai ser a movimentação desse eixo nesse sentido aqui, no sentido de θ. Com essa direção de campo, a nossa força ela surgiria no sentido... vamos pegar aqui. Então, velocidade de deslocamento do elétron. Ele está entrando no papel. Está entrando no papel. O campo apontando para cima. Campo apontando para cima. A nossa força surgiria aqui, então, no sentido contrário ao θ. Então, é por isso que surge ali, ó. Então, essa força aponta para cá. Essa força aqui aponta para cá.
Por isso que surge esse sinal negativo aqui, em relação ao ângulo θ. Por isso que surge o sinal de menos aqui, ó, no resultado, devido à análise da mão direita. Ok. Essa primeira frase aí, uma frase famosa, né, de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E ela, no século XX, foi ampliada o conceito dela e adaptada à ideia de massa e energia. E ela foi reformulada da seguinte forma: na natureza, a energia não é criada e nem destruída. Ela simplesmente muda de forma. Então, isso aí é atribuído a Einstein, essa nova reformulação. E aí, baseado na ideia do sistema de conversão que a gente acabou de ver aí, a gente tem aqui as três partes essenciais: sistema elétrico, sistema mecânico e o campo de acoplamento. Tá? E com todos os detalhes que a gente já detalhou aí há alguns minutos. Então, pelo princípio de conservação de energia, a energia da entrada, né, que vem da fonte, ela vai ser igual a energia mecânica na saída. Então, por exemplo, num motor, né, a energia elétrica provendo da fonte, ela vai ser igual à energia mecânica da saída, mais o aumento de energia que fica armazenado no campo, mais a energia que é convertida em calor. A energia convertida em calor, ela é devido às perdas nos enrolamentos, aquecimento ônico, perda no campo magnético, no núcleo e perdas mecânicas, atrito e ventilação em um motor. Então, essas perdas aqui, mais a energia que fica armazenada no campo magnético, mais a energia da saída, é a energia da entrada. Então, esse processo aqui, entrada de energia elétrica provinda da fonte. Agora a gente está detalhando um pouco mais. Então, o que vem da fonte, né, a entrada de energia que vem da fonte, a gente perde um pouquinho no meio do caminho, perdas elétricas. Aí tem o nosso campo de acoplamento, que faz a transformação, a conversão de energia, e se perde um pouco aqui no processo também, no campo. Esse campo converte num sistema mecânico. Esse sistema mecânico perde mais um pouco aqui, são perdas mecânicas, e a gente tem no final a nossa potência mecânica, certo? Então a nossa potência mecânica, ou energia mecânica, depende do referencial que a gente está usando, essa energia mecânica vai ser o que tem aqui na saída. Só que o que tem na saída ainda tem que considerar as perdas por atrito e ventilação, a gente tem que considerar a quantidade de energia que está armazenada instantaneamente no núcleo e a energia que se perde magneticamente também. Então aqui é uma estratificação, um detalhamento maior do processo de conversão de energia. Para se obter a força ou o torque desenvolvido no sistema eletromecânico a partir do princípio da conservação de energia, é essencial identificar um sistema sem perdas, e isso é feito no processo de modelagem. Então, o que eu estou falando aqui não é que eu vou considerar que o meu sistema não tem perdas ou eu vou trabalhar com um sistema sem perdas. Não, eu vou isolar e identificar uma parte do sistema onde ele está sem perdas. Então, o que eu vou estar fazendo é isso aqui, ó. Eu vou colocar a minha fonte, eu vou considerar minhas perdas no meio do caminho, e eu vou modelar essas perdas também. E aqui no meu transdutor eu vou considerar que ele é ideal. E nesse transdutor ideal, o modelo que ele vai seguir é um modelo físico e matemático ideal também. E aí depois eu detalho as perdas também no processo de conversão de saída e as perdas na transmissão e na entrega final da energia. Então a gente consegue modelar o nosso sistema como um todo, separando ele em partes ideais, né, um sistema ideal sem perdas, e em partes reais.
Considerando o intervalo diferencial de tempo dt, as perdas no núcleo são pequenas e podem ser desprezadas. As perdas por atrito e ventilação são desprezíveis e podem ser desprezadas. Observação: as perdas não contribuem para o processo de conversão de energia. Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte: se eu imaginar um tempo muito pequeno, né, a energia perdida por atrito, por ventilação, a energia perdida por aquecimento, ela é muito pequena. Então, eu posso considerar um processo sem perdas, desde que eu esteja fazendo uma análise em um tempo infinitesimal, né, dt. Então, isso aí é puramente um recurso matemático para eu entender melhor o funcionamento do sistema. Obviamente, quando a gente quer estudar o comportamento de uma máquina, de um transdutor, a gente tem que considerar em regime, tem que considerar ao longo do tempo. Né? Tem que fazer essa integral aí ao longo do tempo de funcionamento dela. E aí, então, essa consideração de poder desprezar as perdas não é possível, ok? Vamos deixar claro aí qual é a nossa delimitação do nosso problema aí, quais são as nossas condições aí de contorno do nosso problema para a gente chegar num modelo que vai ser estudado agora. Então, dessa forma, eu posso considerar que, então eu estou considerando uma infinitesimal, e nessa forma eu posso considerar que a derivada da energia vai ser igual a da energia elétrica, né, esse índicezinho aqui de E de elétrica, vai ser igual ao incremento, né, a derivada da energia mecânica, mais o incremento de energia armazenada num campo. Esse Fzinho aqui é de field. Então, o incremento de energia elétrica no sistema no intervalo de tempo dt, energia mecânica convertida disponível para trabalho e o incremento de energia armazenada no campo magnético. F de field, M de mecânico e E de elétrico. Então, um sisteminha aí clássico que a gente utiliza para analisar esse tipo de problema é esse sistema massa-mola aí com um eletroímã. Então eu tenho um eletroímã aqui em C, o núcleo dele em C, eu tenho o meu circuito elétrico, que a partir de uma tensão V limitada por uma resistência R, vai circular uma corrente I aqui por essas espiras, isso vai produzir um fluxo magnético. Esse campo magnético ele tende a atrair essa barra I aqui para fechar o caminho magnético. E aí ele tem que superar a força produzida por essa mola que está fixa na parede. Então essa aqui é uma parte móvel. Esse X aqui, a partir da minha posição de referência, então com ela toda puxada aqui, eu tenho a força que ela faz, ela vai fazendo um aumento do deslocamento X. Então, considerando que o sistema está em equilíbrio estático, então ele está sem corrente, ele entra no equilíbrio estático. Essa distância X aqui seria o meu X0. A barra fica mantida a uma distância G, que é o nosso entreferro. G, então tenho dois entreferros aqui. A corrente sofreu um incremento de 0 até I para estabelecer um fluxo magnético. Como o sistema está em equilíbrio estático, a energia mecânica, o incremento de energia mecânica é 0. Todo incremento de energia elétrica, ele está armazenado no campo magnético. Então, lembrando que tensão induzida vai ser a d lambda dt, esse aqui é o fluxo concatenado, é o fluxo multiplicado pelo número de espiras. Eu tenho aqui que a minha potência, ela é tensão vezes corrente, dt, que é o incremento de energia elétrica. Então, esse incremento de energia magnética armazenada no campo
ele pode ser escrito como I vezes d lambda. Eu substituí aqui, ó, eu vim aqui o meu... aqui, eu peguei uma caneta aqui. Meu incremento de energia elétrica é isso aqui, sendo que, e aí eu coloquei aqui na equação, sendo que eu substituí E aqui na fórmula também. Por isso que ficou I vezes d lambda aqui. E aí então, a minha energia magnética armazenada no campo, ela pode ser definida como a integral de 0 até lambda de I d lambda. E, então, integral de 0 até lambda de I d lambda. Na nossa curva de magnetização, né, a gente costuma representar a nossa curva de magnetização como a gente está acostumado a trabalhar com aqui sendo H e aqui sendo B, né? Só que aqui no nosso circuito, o meu B ele pode representar o fluxo, uma vez que a área de seção transversal ela é constante, ela é a mesma, ela não muda. Então o B tem o mesmo comportamento que o fluxo. E o H também tem o mesmo comportamento que o I, uma vez também que a minha força magnetomotriz aqui vai ser a corrente vezes o número de espiras, o número de espiras é constante, e o meu comprimento aqui também é constante. Então, eu posso representar isso aqui pelo I. O I produzindo o campo magnético e o fluxo concatenado representando a densidade de fluxo. Essa aqui, então, é a nossa curva tradicional de magnetização. Quando a gente faz o estudo aqui da integral de uma função ao longo da variável que está no nosso eixo vertical, d lambda, a gente está estudando, na verdade, a área sobre essa curva, né? Esse gráfico ele poderia estar trocado, eu tendo a corrente como eixo vertical e o fluxo como eixo horizontal, e aí ficaria mais comum, né? Ficaria mais familiar do que a gente estuda lá em cálculo. Mas só trocar os eixos de posição aqui não é problema matemático nenhum. Simplesmente fazer a mesma análise. Então, o incremento de campo magnético ele é representado por uma pequena variação aqui de fluxo sob uma função I. Ou seja, a energia armazenada no campo magnético é igual à área demarcada na curva lambda I. Ok, então é igual a essa área aqui. Guarda esse resultado. Mais ainda, sabendo que N vezes I, né, que é a força magnetomotriz, ela é igual ao produto do campo no núcleo vezes o comprimento do núcleo, mais o campo no entreferro vezes o comprimento no entreferro, ou seja, força magnetomotriz vai ser igual à soma do produto do campo por comprimento ao longo do circuito. A gente viu isso lá em circuitos magnéticos. Então a força magnetomotriz ela é gasta no núcleo, segundo esse comprimento, e nos entreferros. Ela é consumida, ela é aplicada. Pode-se deduzir que o campo, a energia no campo WF vai ser igual à soma das energias no núcleo, né? Ou seja, a energia armazenada no núcleo vezes o volume desse núcleo, desse core, mais a energia armazenada no entreferro vezes o volume do entreferro. Então, onde WFC, energia armazenada no núcleo,
e WFG, energia armazenada no entreferro. VC e VG são, respectivamente, volumes do núcleo, volume do core e volume do entreferro. Como a densidade de campo magnético no entreferro é superior à do núcleo, a energia armazenada no entreferro será maior, podendo-se desprezar a energia FC, WFC. Veja que para um sistema magnético linear, o campo HC vai ser a razão entre a densidade de campo e o μ do material que é feito esse núcleo. Então eu tenho que a energia armazenada nesse núcleo vai ser BC ao quadrado dividido por 2 vezes μ, permeabilidade do núcleo. Isso normalmente pode ser desprezado. O comportamento do sistema eletromagnético depende do comprimento do entreferro e da característica BH do material magnético. Então, a característica BH também pode ser entendida como essa característica I vezes lambda, I por lambda. Quanto maior for o comprimento do entreferro, o comportamento lambda I do sistema tende a se tornar linear. Então, isso que a gente já discutiu também lá no capítulo 1 lá de sistemas eletromagnéticos, na parte de indutância. Quanto maior é o valor do entreferro, mais ele tende a se aproximar de uma reta, esse comportamento. Ou seja, a gente foge dessa saturação aqui. Então, a gente diminui a inclinação, mas faz com que ele seja mais linear. Então, isso acontece com o aumento do air gap, do comprimento do air gap. E aí, a energia armazenada no campo magnético, né, que é igual à área A, essa parte superior aqui do gráfico, é a energia magnética armazenada no campo. A área B representa um novo conceito que é chamado de coenergia. Então, essa área B eu estou chamando de WF', né? Coloquei um apóstrofo aqui para diferenciar. Então, eu tenho o WF, a energia no campo, e tenho o WF', a coenergia no campo. A coenergia não tem significado físico, ela não existe na natureza fisicamente. Ela é um recurso, uma ferramenta, ela é um auxílio matemático. Dela se obtém as expressões para a força e, consequentemente, para o torque, desenvolvidos em um sistema eletromagnético. A coenergia é dada por, então eu tenho aqui WF', vai ser integral de 0 a I, de lambda DI, ou seja, do fluxo em função da variação de corrente. E isso aí, qual é a vantagem de se pensar em coenergia? A vantagem é que para os sistemas de conversão de energia típicos, a gente tem um interesse realmente no estudo da variação da corrente. Então, a gente quer estudar a variação da corrente de 0 a I, DI. E, normalmente, a gente mantém o fluxo constante. Essa é a grande jogada. Outra facilidade que o conceito de coenergia traz é o seguinte: quando você soma a coenergia de um sistema com a energia magnética, a gente tem o produto lambda I. Então, I está aqui embaixo, né? I vezes lambda, é esse retângulo todo aqui, que é a soma da energia, que é a parte A da área, com a coenergia, que é a área B. Agora, se a gente tiver um sistema totalmente linear, ou seja, com predominância de entreferro, essa curva aqui, ela não é mais curva, ela passa a ser uma reta. E aí, se ela for uma reta, a gente tem a coenergia igual à energia armazenada no campo. Então, quando elas forem iguais, eu tenho um sistema linear. Quando eu tenho a coenergia maior, eu tenho um sistema não linear. E aí, então, a força mecânica
né, um estudo dessa força mecânica usando esses conceitos aí. Naquele exemplo que a gente apresentou, nesse sistema massa-mola aí, considere a parte móvel se movendo entre as posições x1 e x2. Então, ó, eu tenho aqui essa parte móvel, ela vai sair de x1 e vai chegar em x2. Considere que a corrente I é a tensão, V, dividido por R. Será a mesma nas duas posições. Então, eu tenho uma corrente I que não mudou. Não mudou. Ela é a mesma nas duas posições da peça. Se o movimento for lento o suficiente, a corrente também será constante durante o deslocamento. Então, eu estou considerando isso aqui, desprezando o transitório, desprezando as movimentações bruscas. Então, ele é lento o suficiente para que a corrente não sofra nenhuma variação durante a transição e que eu saia da posição x1 até a posição x2 e tenha a mesma corrente. Dentro das condições, né, que a gente estabeleceu, a gente teria a curva lambda I ao lado. Então, na posição x1, x igual a x1, eu teria a minha curva aqui, e na posição x igual a x2, aqui em B. Então, a energia elétrica, que é o produto de tensão corrente, vai ser igual a I de lambda 1 até lambda 2, ou seja, a área ABCD. Essa área ABCD é a variação da energia elétrica. A variação da energia magnética, né, da energia armazenada no campo, é a área 0, B, C. Aqui é a área 0, B, C. Essa parte branquinha aqui de cima, aqui, ó, que eu estou pintando aqui. Então, lembrando que a energia mecânica, o incremento de energia mecânica, ele vai ser a diferença entre o incremento de energia elétrica e o incremento de energia armazenada no campo. O incremento de energia mecânica vai ser a área ABCD, que é a energia elétrica, que é essa área aqui, menos a área 0BC, então O, B, C, mais a área OAD. OAD. O resultado vai ser a área 0, né? 0AB. 0AB. Então tem essa partezinha desenhada aqui. Então quando a gente fez a estratificação de cada uma das energias representadas por área, a variação, o incremento de energia mecânica, resultou nessa que está pintada aqui na figura, pintada de preto. Perceba que esse trabalho mecânico realizado, ele corresponde à área sombreada da figura. De fato, a área sombreada representa um incremento da coenergia. Logo, o incremento da energia mecânica é o incremento da coenergia. Essa é a conclusão. Então, o incremento de energia mecânica é a força vezes o incremento de x, do deslocamento, que é igual ao incremento da coenergia. Portanto, a força mecânica responsável pelo deslocamento x, ela pode ser dada como a derivada parcial da coenergia, I dx, em relação a x, considerando I constante, que foi uma das considerações iniciais ali. Ó. Se o movimento for lento, a corrente também será constante durante o deslocamento. Então, eu tenho a derivada parcial, I dx, em relação a x, considerando I constante. Para o movimento rápido da parte móvel, o
o lambda é constante. Aí agora eu estou nessa situação aqui, onde o lambda não mudou, o fluxo não mudou. O trabalho mecânico feito corresponde à área 0 a P, então 0 A até P é o trabalho mecânico. Perceba que essa área representa um decréscimo da energia de campo. Então, se eu considerar o movimento, primeiro eu considerei um movimento lento o suficiente para que a corrente se mantivesse constante. Agora eu estou considerando um movimento que é rápido o suficiente para que o fluxo se mantenha constante. Então, dessa forma, a minha área agora corresponde ao decréscimo da energia de campo. Não da coenergia, da energia. Então, a energia mecânica é um decréscimo da energia de campo, dWf. Então, a minha força ela vai ser a derivada parcial da energia armazenada no campo, e dx em relação a x, considerando agora o lambda constante. Então, para um movimento rápido, a entrada de energia que vem da fonte é nula. A energia mecânica de saída é suprida integralmente pela energia do campo. No caso de um movimento diferencial dx pequeno, as áreas 0 a b no gráfico de I constante e 0 a P no gráfico de lambda constante tendem a ser iguais. A força medida continua a mesma, calculando-se tanto pela energia quanto pela coenergia. Então, esse resultado aqui, a gente vai... Vamos ver quanto que falta para a gente terminar essa aula aqui. Não dá para a gente terminar. Vamos quase acabando aqui, vamos terminar então. Então, esse resultado aqui para análise da força do torque em um sistema eletromagnético, força mecânica. Agora, considerando o comportamento da indutância do sistema, né, em um sistema linear. Para que o sistema seja linear, considere a relutância do núcleo desprezível comparado à relutância do entreferro. Então, toda a relutância magnética se concentra no entreferro, nos dois entreferros, aqui e aqui. Com isso, o nosso fluxo concatenado, que é o fluxo vezes o número de espiras, ou, como isso aqui é um número constante, eu posso pensar como um fluxo magnético, vai ser o produto da indutância L de x vezes I. Essa indutância ela depende de x porque esse entreferro aqui é quem manda na relutância. Lembra lá da fórmula da indutância? A indutância é igual ao número de espiras ao quadrado sobre a relutância. N ao quadrado sobre a relutância. Então, a relutância depende de x, a indutância depende de x também. Onde Lx é a indutância da bobina, o qual depende inteiramente do entreferro, uma vez que a gente desprezou a parcela de relutância aqui do núcleo. A energia no campo magnético, no caso de um indutor, a gente já fez esse desenvolvimento aqui, lá na parte de eletromagnetismo, a gente tem esse resultado, ó, 1 meio de L I ao quadrado. 1 meio de L I ao quadrado, só que o nosso L agora depende de x. É uma função de x. A partir da energia de campo magnético, calcula-se a força. Então, a nossa força mecânica, ela vai ser a derivada parcial em relação a x de L de x, considerando o fluxo constante. Isso aqui, então, fazendo o desenvolvimento, a gente chega nesse resultado. 1 meio de I ao quadrado dLx dx. Então, a nossa força, ela é a derivada da indutância em relação a x. A derivada da indutância em relação a x multiplicado por esse termo constante aqui, que caracteriza a energia. Para pegar esses resultados, essas expressões, essas deduções, essas análises matemáticas que a gente acabou de fazer aqui,
vamos fazer, né, um exercício para esse nosso sistema massa-mola, com o objetivo de obter a expressão para força. Tá? Então, é possível obter a expressão para força a partir dos princípios de circuitos magnéticos, com as expressões que a gente já sabe. Então, N vezes I vai ser o Hg vezes 2G. Então, eu estou considerando que toda a força magnetomotriz do circuito está concentrada no entreferro. Isso aqui é Bg sobre μ0 vezes 2G, uma vez que eu tenho dois entreferros nesse circuito aí. A energia de campo magnético vai ser, então a energia WF vai ser Bg ao quadrado sobre 2π vezes o volume do entreferro. Esse volume do entreferro é a área do entreferro vezes G vezes 2, porque eu tenho dois entreferros. Esse aqui me dá o volume. E a força vai ser a derivada dessa expressão toda aqui, que a gente acabou de desenhar ali, de escrever ali. Então, vai ser a derivada da energia armazenada no campo em relação ao entreferro, dG. Tá? Fazendo aí, analisando tudo que é constante nesse problema, a gente tem então que a nossa força mecânica, ela vai ser dada em função da densidade ao quadrado no entreferro, 2 vezes μ0 vezes 2 vezes Ag, que é a área do entreferro. A seção reta do entreferro, desprezando o espalhamento, é 2 vezes Ag, é Ag na verdade, né? A área é Ag, mas multiplicado por 2, porque eu tenho o 2 que saiu aqui da expressão. Dividindo-se a força pela área da seção reta, obtém-se a pressão magnética Fn, qual é a força por unidade de área. Então, se eu dividir a força, que é aquela expressão Fm ali, por Ag, eu tenho um conceito chamado pressão magnética, que é simplesmente a razão entre a força aplicada por unidade de área, por metro quadrado, Newton por metro quadrado. Beleza, então isso aqui é um resumo, bem resumido, um hiper resumo do capítulo 3. Como ficou de tarefa para vocês lerem o capítulo 3. Tem vários... isso aqui é uma direção, na verdade é um direcionamento. Isso aqui é como se fosse um guia e um enunciado para como você vai ler o capítulo 3. Porque tem alguns itens, alguns trechos que eu não dei muita ênfase, que eu pulei, que eu passei, e outros que eu dei mais ênfase. Então, a partir desse guia, que é a aula de hoje, você tem que se dedicar, e é um capítulo denso, tem bastante conteúdo, e como eu falei na nossa aula ao vivo, lá na nossa aula síncrona, esse estudo ele tem que ser feito criteriosamente e detalhadamente, porque isso vai gerar um trabalho para a gente, um trabalho avaliativo, uma nota, vai gerar uma nota para a gente. Então, fica aqui o follow-up, né, o direcionamento que você tem que dar nos próximos dias aí, que é fazer uma leitura criteriosa, analisando, anotando, resolvendo cada exemplo, cada exercício, porque isso vai ser utilizado aí futuramente no nosso curso, beleza? Então a gente vai ficar por aqui. Essa aula ficou um pouquinho extensa, um pouquinho densa, um pouquinho profunda, mas você vai vendo com calma, vai vendo passo a passo, vai anotando suas dúvidas e me escreve ou aproveita as aulas síncronas para a gente tirar essas dúvidas, beleza? Então vamos ficar por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!